Fala galera do canal Informações Cripto. Esse vídeo está indo para vocês do meu canal VIP, tá? Então, muito boa noite. Vamos falar aqui um pouco sobre estratégia de compra de hold e média móvel semanal de 200 dias, tá? Essa média móvel semanal de 200 dias que eu estou usando aqui pelo gráfico da Bitfinex é a média móvel de 200 dias simples. Não é a mesma coisa do que a média móvel de 200 dias exponencial. Vou colocar a média móvel de 200 dias exponencial para vocês verem a diferença. Então, qual é a diferença que eu tenho? A média móvel de 200 dias exponencial, ela fica mais próximo e mais sensível ao preço, tá? Não é essa que a gente está usando, é a média móvel simples. A média móvel simples eu preciso ter um setup em duas coisinhas aqui que vai fazer eu conseguir ter um entendimento melhor sobre esse tipo de estratégia, como que eu posso agregar essa estratégia para dentro das minhas compras em hold. Então, vamos primeiro salientar alguns pontos aqui interessantes, que no passado, tá, a gente já tocou nessa média móvel de 200 dias, tá? Média móvel simples. Aqui a gente tocou em dezembro de 2018, dia 17 de dezembro, Corona Crash, e a gente respeitou bem essa região. Essa região não foi respeitada, como já foi aí falado para vocês em outras vezes nas nossas lives, nos nossos vídeos aí privados. Então eu tenho essa região aqui de média móvel, tá, de 200 dias. É interessante eu começar a ver uma tendência, que é o que está provavelmente querendo começar, mas ainda eu não tenho nenhuma prova que isso está de fato acontecendo, a não ser que a gente rompa realmente essa média móvel de 200 dias. Rompendo essa média móvel de 200 dias que está situado em 22.730 dólares, gostaria muito que formasse um pivô de alta em cima dessa região da média móvel de 200 dias simples, tá? Com isso, a gente precisa de ver um aumento de força compradora. Olha só, vamos pegar aqui o gráfico e vamos ver a diferença quando a gente teve o toque na média móvel de 200 dias em relação a o valor comprador. Então, teve uma força vendedora mais forte e logo em seguida teve uma força diminuída, porém essa força ficou entre a média móvel de 20 períodos aqui no nosso volume. Quando ela caiu demais, ela teve essa correção aqui no gráfico. Logo em seguida, aumentou-se a força compradora e ficou caminhando próximo aqui da média de 200. E depois essa força compradora, ó, ela continuou perpetuando pelo longo prazo. Então, ou seja, teve uma grande movimentação aqui de preço em relação à média móvel de 200 dias também. Por que que eu falo isso que teve uma relação? Porque o preço se distanciou demais dessa média móvel, tocou na média móvel, fez uma base de preço acima, um pivô de alta, rompeu, o mercado imprimindo dinheiro, o Federal Reserve aqui aplicando aí a estratégia de quantitative easing, que é a impressão de dinheiro para injetar na economia, já que a economia estava parada por conta da pandemia, corona crash, do coronavírus, e aqui a gente já tem um momento totalmente diferente, a gente já tem uma redução aqui e aperto monetário maior, porém, temos alguns indícios que, se caso a gente romper essa região aqui, tá? Romper essa região da média móvel de 200 dias, fazer um pivô de alta acima dessa região, vale notar que no gráfico diário, eu tenho que ter em relação, tá? Tirando aqui agora a média móvel de 200 dias, aplicando a minha média móvel de 50 dias, tá? Essa linha branca, eu tenho que ter em relação que, caso buscar a média móvel de 200 dias, próximo desta linha vermelha, 22.689 dólares, e a gente começar em direção à média móvel de 50, também gostaria que, a partir desse momento aqui, fizesse um pivô de alta e a gente conseguisse também romper essas duas regiões. Aqui, ó, já seria um ponto interessante para vocês começarem a olhar para comprar, para quem gosta de fazer compra hold, tá? Para longo prazo. Aqui seria interessante por quê? Porque é um longo período, pessoal, que vai demorar para que o ativo ele tenha uma performance. Então ainda pode rolar um bear market, um tempo maior. Então isso pode acontecer no mercado ainda. Infelizmente, o mercado não está positivamente da forma que a gente quer, ainda tem muitas coisas para acontecer ainda. Então a média móvel de 200 dias aqui, ela vai servir como um padrão.
O que eu mais posso utilizar em relação à média móvel de 200 dias? Eu posso utilizar o nosso querido RSI. Então, o que que acontece no RSI, média móvel de 200 dias em relação? Então, tem todos esses pontos vermelhos aqui que foram sinalizados como regiões aonde o preço estaria abaixo dessa região, que seria uma região importantíssima. Então, tem essa região que é uma região importante aqui para o preço, é uma região importante para o RSI, e eu preciso também que o RSI faça o mesmo movimento. E o RSI aqui, ó, esse topo anterior do RSI, está posicionado em 23.299. O que que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é o seguinte, para que a gente tenha uma grande valorização a longo prazo, que seria interessante, tá? Uma compra mais segura, mais saudável. É claro que ainda a gente pode ter uma volatilização, a gente pode ver o movimento tocar nessa média móvel e voltar a cair novamente, isso pode acontecer, mas caso a gente conseguir fazer o preço, né, fazer uma base de preço acima, rompendo aqui os 22.700 dólares, rompendo a casa dos 24.000 a 25.000 dólares ali, seria uma região muito interessante para quem está querendo aportar Bitcoin para um longo prazo, tá? Então eu vou deixando aqui bem detalhado essa estratégia de compra. Eu já falei sobre a estratégia das médias móveis 8 e 21 e agora eu estou falando aqui da estratégia das médias móveis em relação à média móvel de 200 dias simples, tá? Então espero que tenha ficado bem interessante para quem está querendo comprar Bitcoin ou para quem ainda não entrou no mercado, esperando um momento de baixa. Porém, vale ressaltar que a gente ainda está em período de guerra, ainda pode acontecer um aperto monetário um pouco maior, ainda pode acontecer ainda insolvência das outras plataformas que emprestam criptomoedas. A Alameda Research também com problema aí de insolvência, a Voyage também com problema de insolvência. Então a gente ainda tem um mercado que ainda está muito arriscado, podendo ainda a gente conseguir ver novas quedas. Hoje a gente vai falar sobre a quantidade de carteira na nossa live. Então, para vocês, daqui a pouco, ó, 7 horas e 25 minutos, daqui a pouco vocês já vão conseguir ver a live aí e vocês vão ter uma noção mais ou menos da quantidade de carteira, o que, que pode estar acontecendo e como a gente pode aportar nessa região. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para todo mundo aí e espero vocês na live aí, 7 horas e 30, 7 horas e 35 aí, já estamos juntos. Valeu!